estava falando. Maravilha, pessoal, boa noite. Antes de mais, ficamos muito gratos pelo tempo que vocês despendem aí em estar aqui um pouquinho connosco e em estar aqui, pelo menos, a buscar informação. Eu gosto sempre bastante destes bate-papos porque é a única forma que a gente tem de receber a água direto da fonte, né? A primeira água que vem direto da fonte, porque eu e o Gustavo e o meu pai acabamos por receber as informações da origem e falar sobre o vinho, falar sobre a adega, sobre a vinícola, mas inevitavelmente quem é o dono e quem trabalha na parte comercial vai sempre saber muito mais e vai passar muito mais a informação para vocês. E aí vocês absorvem ela sem filtro nenhum e daí conseguem passar para a frente. Essa é a ideia do bate-papo. A gente vai fazer um bate-papo relativamente pequeno, em torno de uma hora e pouco, porque agora o fuso horário em Portugal são 4 horas. Então lá agora é meia-noite, né? E Mas quem corre pelo gosto não cansa. Desde já agradecer muito a Beatriz e agradecer demais o João também, que fez o especial favor de ir até à adega. Ele está dentro da adega para mostrar um pouquinho da adega para vocês. Então, ele se dispôs a ir até lá. Estamos a falar que é meia-noite em Portugal. Então, eu sei que quem corre pelo gosto não cansa, mas temos que agradecer a mesma. E é isso, é um bate-papo rápido, a falar sobre a vinícola, a falar sobre a região da Bairrada, a falar sobre os espumantes que nós temos. Tá? E é bem para que vocês possam absorver isso e passar para os vossos parceiros. Vou passar a palavra ali ao meu pai, que ele vai fazer um pouquinho de como é que foi feita a conexão inicial em Portugal e como é que ele, de alguma forma, chegou até esta opção para nós trazermos para o Brasil. E depois daí a gente começa com o João e com a Beatriz. Boa noite Beatriz, boa noite João, boa noite a todos aqueles que estão connosco. Já aqui foi feito um pedido de desculpas e eu faço o meu também pelo avançado da hora que está aí em Portugal. Nós aqui no Brasil, e quem não tem noção destes horários, são 4 horas de diferença. A semana passada eram 3, nesta altura passa para 4, é meia-noite lá. E então já é uma hora um pouco avançada. As nossas desculpas e o nosso grande agradecimento por estarem aqui connosco. Eu sou Carlos Oliveira, sou um sócio da Alma Lusitana, sou sócio residente em Portugal e por residir tenho o privilégio de conhecer a Beatriz pessoalmente e é esta simpatia, esta amabilidade, esta disponibilidade que ela tem, fantástica, que no decorrer deste vídeo vocês vão comprovar. O João ainda não tive esse prazer, mas fica a promessa agora em maio, a partir de maio. Está combinado, o leitãozinho está combinado. A partir de maio eu estou aí para a minha busca, para andar de norte a sul à procura destas curiosidades, destas joias raras, para trazer aqui para o Brasil, para ser um exclusivo da Alma. E é isto. Passo a palavra ali ao meu sócio Gustavo Narciso. Sim, som, Gustavo. Sempre, né? Boa noite a todos mais uma vez. E acho que a gente tem que começar logo, né? Então, eu gostaria que o João Rama, por favor, João, boa noite, se pudesse se apresentar e falar um pouco sobre a Adega Rama, o que é a empresa, a história, quanto tempo vocês têm, onde é que vocês estão. Dá uma ideia geral sobre quem é o João e o que é a Adega Rama, para que a gente possa começar a entender do que nós estamos falando aqui. Ok, muito boa noite a todos. Eu quero ver se não vos vou amassar muito com as minhas explicações. A minha ideia é, ser o mais breve possível, mas queria, primeiro que tudo, agradecer-vos por estarem na live. Para nós é um gosto enorme apresentar os nossos produtos, aquilo que nós fazemos e aquilo pelo qual nós acreditamos e o projeto que acreditamos. Agradecer muito à parceria que nós estamos a ter com a Beatriz e com a Dora. Portanto, são elas que proporcionaram, de facto, conseguirmos chegar aí tão longe. Nós é que temos muito gosto de fazer a gestão de explotação da Rama. Exatamente, e também a Alma Lusitana por também acreditar em nós, porque isso também faz parte desse trabalho e sem vocês acreditarem em nós, também às vezes não é possível uma pessoa conseguir chegar
onde às vezes queremos. Portanto, vou explicar brevemente a situação. Portanto, o que é que nós somos? Nós somos um produtor aqui na zona da Bairrada. Somos um produtor médio, não vou dizer que somos pequenos, já não somos propriamente pequenos, já trabalhamos uma quantidade mais ou menos de 30 a 40 hectares de vinha, pronto, já não somos propriamente muito pequenos. Solos, sobretudo solos aqui argilo-calcários, 90% são, e eventualmente alguma situação ou outra. Estamos a falar de terrenos arenosos, mas são um bocadinho mais raros e são mais difíceis de trabalhar e normalmente são um bocadinho, solos um bocadinho mais minuciosos de trabalho. Portanto, isto já começou com o tempo do meu avô, foi o meu avô que foi pioneiro nesta situação. Se me perguntarem se era muito bem feito, eu vou-vos dizer que era. Era assim que era. Pronto. Mas isto, como tudo, tem a sua evolução, não é? Naturalmente, nós chegámos a um ponto em que dissemos temos que fazer um espaço onde possamos mostrar às pessoas aquilo que fazemos, como fazemos e o que fazemos bem. E também trazer essa parte nova agora que existe, que é a tecnologia. Portanto, apoiarmos um bocadinho na tecnologia, um bocadinho da tecnologia nova e alguma coisa do que tínhamos, porque isto também quer queiramos, quer não dá para... Não chove todos os dias as coisas, não é? E, portanto, isto requer ir passo a passo, em vez de dar passos muito gigantes, é sempre um bocado mais complicado. Mas, pronto, essencialmente a ideia foi, chegámos a uma altura em que já estávamos a trabalhar uma quantidade grande de vinha e decidimos avançar para a situação da construção de uma adega. A construção de uma adega foi pensada, sobretudo, em níveis, portanto, já é uma adega com tendencialmente mudar. Eu vou de vez em quando sair da imagem só para vocês verem a situação. Portanto, nós já trabalhamos por patamares, ok? Portanto, a ideia é trabalhar em gravidade, portanto, o mínimo de máquinas possíveis, o mínimo de gastos de energia possível, tentar sempre que o mínimo de mecânica influencie os vinhos. Porquê? Porque sempre que estamos a imprimir mecânica, sempre que estamos a imprimir algum esforço de deslocamento, estamos sempre a colocar calor. Calor, tendencialmente, nunca é bom para a situação dos vinhos. Como eu estava a dizer... Principalmente dos espumantes, não é? Principalmente na situação dos espumantes, queremos situações frescas e produtos com alguma frescura. Portanto, nós aqui é a zona da recepção das uvas, ok? Portanto, nessa zona da recepção das uvas, não temos aqui nenhumas caixas, as caixas estão lá fora, portanto, foram lavadas. João, já agora diga uma coisa que nós falámos há bocado, mas não falámos agora, que é o tipo de parcelas que existe e os custos que estão associados, que faz sentido para perceber porque é que nós recebemos em caixas e não recebemos, por exemplo, em paloches, ou não vamos recolher em grandes cargas. Exato. Portanto, tipo nós aqui na zona da Bairrada, para quem não tem noção, a parcela média por produtor não chega nem a 1 hectare, ok? Portanto, as parcelas são muito dispersas. São parcelas muito dispersas. Um produtor tem 5.000 metros, o outro tem 15.000 e depois o outro tem mais 3.000. Portanto, são todas coisas assim muito pequenininhas. Não há aqui ninguém que tenha, a não ser eventualmente o Dr. Canopolar, que é um produtor já muito grande, com 200 hectares, mas que tenha, por exemplo, 30 ou 40 hectares juntos. Isso não existe aqui na zona da Bairrada. Isso é o Alentejo, é que é uma coisa dentro desse estilo, e eventualmente algumas parcelas noutras zonas do país é que são coisas assim desse estilo. Nós aqui na Bairrada não, é tudo muito pequeno, tudo zonas de contacto, porque eu expliquei há pouco, o meu pai, para plantar praticamente 2 hectares, teve que comprar a 8 pessoas o terreno e teve que fazer 16 escrituras, ok? Portanto, tudo terrenos pequenininhos, uns com 500 metros, outros com 1.500, portanto, coisas assim muito pequeninas para a logística das caixinhas é melhor até porque o terreno é muito íngreme, não é? A nossa ideia é trazer em caixas, vindima manual, trazer em caixas e trabalhar aqui o produto o mais íntegro possível. Aqui trabalhamos com uma mesa de escolha. A mesa de escolha permite-nos tirar algumas impurezas daquilo que nós não queremos. Depois temos uma mesa de retirada de bagos, portanto já fazemos um bocadinho de retirada de bago a bago e de cachos, aquilo que nós não queremos, que às vezes possa vir a mais. E depois temos um desengaçador esmagador. Naquilo que eu vos estava a explicar há pouco, portanto, aquilo que vocês viram aqui da parte de trás, vocês veem aqui, isto é o trabalho em pisos, portanto aqui trabalhamos os tintos. O que é que nós fazemos na situação dos tintos? Os estágios são dentro destas recipientes que vocês aqui veem, portanto isto são cubas de fermentação, e nós fazemos essencialmente aqui 3 processos nos vinhos tintos, ok? Eu já vou passar à parte dos espumantes, que é a parte que acaba por estar aqui um bocadinho mais em foco. Na parte dos tintos fazemos 3 processos, que era o que eu estava a dizer,
remontagem, portanto, passagem do líquido de baixo para cima. A situação da pisa, que vocês veem aquela máquina lá ao fundo que simula sensivelmente aquilo que nós temos em termos de pisa a pé, no Douro e nestas casas um bocadinho mais antigas. Hoje em dia já é muito complicado fazer tegões muito grandes e coisas desse género, portanto temos que nos socorrer um bocadinho das novas tecnologias e um último processo que se chama de delestage, que é a retirada total do líquido e depois a passagem novamente, depois passado umas horas, ok? Na parte dos brancos... Ele não percebe nada disto. Está a perceber? Não percebe nada disto, estou a brincar. O que é que nós trabalhamos aqui? Trabalhamos aqui com uma prensa bilateral de pratos, portanto ela trabalha, aperta concentricamente, de forma, imaginemos 2 queijos no centro e depois tem umas correntes dentro que ao abrir trabalha um bocadinho os bolos, que é para depois podermos apertar novamente e poder retirar mais sumo. Pronto. Trabalhamos em bica aberta, portanto o bica aberta é quando o líquido cai para baixo e escorre, e depois vocês veem aqui 2 tampas no chão, não é? Tentar ver se consigo ter jeito para isto. Vêm 2 tampas no chão, portanto depois já para trabalhar por gravidade então o líquido. Para baixo. Na situação dos espumantes, para terem esta ideia, portanto a situação dos espumantes, principalmente na parte do espumante vaga, que era aquele que nós estávamos a falar há pouco, ou que comentámos sobre essa situação, o espumante vaga é feito apenas e só no primeiro aperto. Portanto, estamos a falar de um espumante de mosto lágrima. Daí a tendência de aceitação desse género de espumante de acharem que é um espumante absolutamente divinal. Porquê? Se trabalha só apenas com o primeiro aperto. Portanto, nós só trabalhamos do trabalho todo do espumante, dos 100% do líquido que tiramos, só trabalhamos para aí com 40%, 35% a 40%, ok? Portanto, na teoria, é sempre a melhor parte, ok? E esta é a ideia desse espumante. Esse espumante tem um trabalho diferente, tem uma complexidade diferente, tem uma gastronomia mais elevada, tem sempre todo este trabalho que é, e a própria casta tem essa vantagem. Sim, a vaga é a nossa bandeira. É a nossa rainha aqui. O que é que nós temos aqui na zona da Bairrada? Portanto, nós, em termos de trabalho, brancos, trabalhamos Arinto, Chardonnay, Bical e Sauvignon Blanc. Estas acabam por ser as 4 castas para branco. No entanto, utilizamos muita vaga para branco. A vaga é uma casta tinta, mas utilizamos muito. Porquê? Por causa da sua complexidade, da sua acidez, da sua estrutura. É uma casta que nos dá um aporte completamente diferente, tanto para trabalhar espumantes, que são colhidos, para terem uma ideia, em agosto, meio de agosto, final de agosto, para tintos que são colhidos já depois para final de setembro, portanto, praticamente para um mês depois. É uma casta que é muito difícil de trabalhar, é uma casta com bagos relativamente grandes, em que se apanha... Na vinha, não é? Sobretudo na vinha. Sobretudo é na muito vinha. difícil trabalhar na vinha. É uma casta que se apanha um bocadinho de doença daqui ou dacolá, é para esquecer o ano, ok? É muito difícil de trabalhar, é uma casta dura de trabalhar. Para rosés... Mas depois na enologia é boa de trabalhar, não é? Sim, na enologia não é uma casta madrasta, não é uma casta muito complicada. Na parte da enologia dá gozo trabalhar com ela, sim, não é? Sim, porque ela é versátil. Aliás, nós podemos fazer uma introduçãozinha pequenina a essa situação, nós vamos sair com um tinto 100% vaga de 2015, que vai fazer sempre em estágio em garrafa no mínimo 5 anos, que é uma cena... Já está a contar segredos, meu Deus, não se pode pôr os produtores, eles começam a contar segredos. João, com licença, João. Beatriz, capricha nos preços, por favor. Já está a contar segredos, não querendo levantar já a cortina, mas pronto. É evidente que depois dá para fazer estas coisas. Dá para ir trabalhar de um espumante com uma frescura espetacular, como já puderam provar, e com uma frescura e estrutura e mesmo aroma, e é uma casta que trabalha muito bem isto, como vai depois ao ponto completamente oposto a trabalhar um tinto maduro, com uma estrutura muito forte e com uns taninos muito bem marcados, e é uma casta que faz muito bem essa ponte. Nem toda a gente vai gostar deste género de tinto, mas penso que para determinados mercados e para determinados clientes trabalha muito bem. Na situação do espumante rosé, como eu estava a dizer, o que é que a gente utiliza? Sobretudo, espumante rosé da casta vaga também. Portanto, nós a vaga trabalhamos um bocadinho na situação tanto brancos, rosés e tintos. Portanto, é a nossa bandeira, vamos dizer assim. E depois temos a rosé
para rosé também, Touriga Nacional, eventualmente Syrah e Pinot Noir. Pronto, o Syrah não trabalha assim tanto, mas rosé para Pinot Noir também temos essa situação. João, e essas castas são aceitas como DOP, não é? Sim, Na Bairrada são castas aceitas como DOP. Como fazemos sempre vinhos certificados, um bocadinho a nossa chancela, pronto, temos que esperar, como eu estava a dizer, temos que esperar, se não houvesse para fazer produto, não fazemos. Nós aqui não há qualidade para fazer no ano, não fazemos. Eu estava a dizer em relação às castas, que na Bairrada essas castas são consideradas para DOP e não apenas para vinhos regionais. Ou seja, o que define o DOP é a lista de castas que são consideradas como autóctones da zona. E estas castas, apesar de serem francesas, são castas tradicionalmente da Bairrada e por isso consideradas para DOP, certo? São certificadas para DOP, exatamente. Pronto, é porque em algumas zonas as castas francesas não são consideradas para DOP. E convém perceberem que é tradicional da Bairrada. A Bairrada tem uma influência grande de castas estrangeiras, não é? Com licença, João. Também sabem. Desculpem interromper. João e Beatriz, tem mais uma designação, porque eles são DOC Bairrada, mas tem uma designação Baga Bairrada. Que no Baga, eu queria falar um pouquinho sobre essa designação, juntando a designação com o assunto da Baga. O nosso espumante Baga, ele diz Baga Bairrada, e isso é um outro projeto da CVV da Bairrada. Eu queria que você contasse para a gente sobre isso. Em que a Adega da Rama foi um dos precursores. Nós fomos um dos pioneiros nessa situação. O Baga Bairrada, se não me engano, começou no ano de 2013. A primeira colheita que saiu foi de 2013, se não me engano, que saiu com a obrigatoriedade de 12 meses de estágio em garrafa. Ok? Neste momento já passou para 18 meses de estágio obrigatório em garrafa. Ok? Portanto, isto é controlado. Isto é controlado. Isto é obrigatório e é controlado. Mas eu acho que o mais bonito dessa situação, e já que o Gustavo está a falar nessa situação, eu vou explicar um bocadinho esse processo, o que é que surgiu nessa situação. E, na minha opinião, o princípio mais nobre deles todos. Para mim, o objetivo principal era criar um produto de uma casta que normalmente ou tradicionalmente é sempre madrasta, que é a Baga, para tentar elevar o preço do produto. Esse era o principal objetivo. E tem conseguido, porque os espumantes, a grande maioria dos espumantes que começaram a sair na Bairrada deste estilo, estamos a falar, começaram com um PVP normal de 7 a 7,5, médio, ok? Em Portugal, neste momento estamos para cima dos 10 euros. Portanto, as pessoas têm pago, e a casta Baga, que era uma casta que era paga, eu não sei se tem propriamente muito esta noção, mas um preço médio, era uma casta que era considerada normal, não trazia nada. Até madrasta, não é? Era mal trabalhada, era uma casta... Era uma casta que era considerada praticamente de lote, vamos dizer assim. Portanto, que era comprada a 25, 27, 30 cêntimos, por aí assim. Neste momento já há gente a oferecer a 50, 55, 60, e às vezes para quem fica com ela na vinha a 70 e a 80, ok? Portanto, na vinha, sem acolhida. O princípio mais nobre era a elevação para o produto, portanto, criar um produto único, porque isto na prática existe aqui, pouco mais há de existir no mundo, eventualmente. Mas, João, faziam com ela o vinho carrascão, não é? Faziam um vinho carrascão. Eu acho que depois já vem da tecnologia, Beatriz, porque o que acontece hoje em dia é fazer maus vinhos já não tem interesse. Portanto, hoje em dia qualquer adega que se preze minimamente já fazer vinhos maus, por fazer vinhos maus, quer dizer, acrescenta pouco valor. E, portanto, nós aqui... foi aquilo que eu fiz. Eu também sei que o meu avô fazia grandes vinhos, mas, quer dizer, tudo isto tem a sua evolução e tudo isto tem o seu... E na altura os consumidores consumiam esse tipo de vinhos. Pronto, temos que ver. O preço médio do produto em Portugal tem vindo a subir. Portanto, o preço médio de venda, quer dizer, antigamente... E a culpa é da Beatriz. E a culpa é da Beatriz. Ai, não dá. A culpa não é minha. A Beatriz sobe o preço, né, Carlos Albino? A culpa é da Beatriz subindo o preço. Exatamente, eu nem sei. É verdade. Eu assino por baixo. Não, mas agora a falar sério, agora vamos dizer uma coisa. A nossa parceria assenta precisamente nisso. Estarem a vir comprar a mim ou a Beatriz é exatamente a mesma coisa. O trabalho é exatamente o mesmo, só me vão dar trabalho a mim, que é passar o contacto para ela. É a única coisa que vai acontecer. Eu já nem sequer recebo contacto, quer dizer, recebo os contactos, mas não os trabalho. São todos encaminhados para a Beatriz. Acho que é isso que se faz uma parceria, é assim que se faz,
honestidade e com seriedade e com as coisas na frente. Não há, se vem ter comigo porque vem alguém, não dá, não pode ser. Somos uma equipa. E ela fala bem feito. Não, e eu acho que sim, por isso é que nós temos que seguir, quer dizer, se as coisas não tivessem a correr bem, de certeza que a Beatriz já tinha feito como fez. Não, mas assim, a adega cresce porque, agora fora, é assim, claro que a gente abre a porta, mas eu costumo dizer, a primeira garrafa é como assim, a gente tem o primeiro impacto, é bom, mas se o produto não for bom, depois não vai. E é assim, é verdade que na adega nós temos condições, como o João está a mostrar, condições boas de trabalho, mas faz-se um bom trabalho. A sala de barricas, também temos uma salinha de barricas, que é contigo à outra sala, mas faz-se um bom trabalho. E no caso da Baga, e eu conheci a Bairrada há alguns anos e conheço a Bairrada agora, isto é o nosso salão de festas que ele está a mostrar, o caminho feito no aproveitamento da Baga é maravilhoso. A Baga, neste momento, é uma casta que está na moda e que outras zonas estão a ir buscar e a plantar a Baga para experimentar, ou seja, a Baga está quase ao nível do Alvarinho, do Encruzado. Sim, claramente. Até muito mais alto que um Fernão Pires, que tornou-se já uma bandeira de Portugal lá fora. As pessoas dizem, Baga, Bairrada, Leitão, não é? As pessoas, existe e mesmo nos tintos que faziam tintos muito carrascões, porque a Baga é poderosa, ela é uma casta poderosa, não é? E nos tintos que há uns anos atrás, como o João disse, o avô, faziam aqueles vinhos de taberna, era o vinho que se vendia. Nós estamos a falar há 20 e tal anos atrás, não é? Portanto, 30 anos, não é? E a Baga era aquele vinho que você ficava com a boquinha vermelha e tal, e com as pechinhas muito... agora já não é assim, não é? E a Baga tem uma complexidade e uma estrutura, como o João falou, que faz um trabalho excepcional. Qual base de arinto no espumante? Façam uma base de Baga e vejam, percebe? Não é, João? Acho que não estou a falar mal. Não, é precisamente isso. E, portanto, por isso é que nós, se forem a ver, nós fazemos desde vinhos tranquilos com Baga, ok? O nosso reserva branco que nós temos, também abrindo aqui um bocadinho essa situação, o reserva branco que nós temos é branco de Baga e Sauvignon Blanc. Portanto, acaba por ser uma mistura completamente fora da caixa, mas vamos buscar duas castas, uma estrangeira que tem por seu nome reconhecido Sauvignon Blanc, naturalmente que é uma casta que já está mais do que difundida no mundo, mas na situação do Baga vamos buscar uma casta tinta para fazer um vinho branco de reserva branco, ok? Portanto, branco mesmo. E a ideia acaba por ser isso, portanto, faz vinhos espumantes, faz vinhos brancos, acompanha vinhos rosés, vai para situações de espumantes de guarda, portanto, é uma casta que acaba por ser para nós uma casta muito eclética, é uma casta super eclética, para nós acaba por tocar praticamente todos os vinhos, não toca todos, naturalmente, não é fácil colocá-lo em todos, mas praticamente. Mas é muito andrógena, não é? Porque ela vai ao tinto, ela vai ao branco, ela é muito... Sim, é perfeitamente utilizável em várias situações. Já estou a ver que já está na parte de baixo, não é? Portanto, aqui nesta parte, portanto, nós trabalhamos aqui, nós já estamos cá em baixo, ok? Portanto, lá da outra vez vocês estavam a ver a imagem dali de cima, agora estamos cá em baixo. Estamos quase na sala que eu mais gosto, estamos numa sala que eu adoro. Nós aqui já trabalhamos os tintos, portanto, como eu estava a dizer, em gravidade, portanto, com um patamar ou com mais patamares, ok? Portanto, com um segundo patamar. Deste lado daqui, portanto, vocês veem, é um quadro onde nós controlamos a fermentação dos vinhos, ok? Portanto, toda a sala são controladas aqui por temperatura, portanto, não há variações de temperatura ou aquilo que nós queremos quando queremos fazer fermentações controladas, coisas desse género. Temos aqui uma outra situação que é a sala... É a sala dos segredos. Portanto, aqui é a sala dos pequenos lotes, okay? Portanto, os vinhos um bocadinho especiais, coisas que nós queremos fazer com um bocadinho mais daqueles retoques em que queremos fazer choques térmicos. Ou as uvas vêm num dia em que têm, sei lá, teve 35 ou 40 graus. Colocamos as uvas, baixamos a temperatura para não fazer fermentações espontâneas e aproveitamos e acabamos por fazer, baixamos a temperatura, já está a ser, ok. E baixamos a temperatura das uvas para... Talvez a gente não perde, João. O quê? Uma vez a gente não perde, porque já estamos a ouvir mal. Eu estou com os dados, portanto, à partida não devemos perder. Não? Pronto, em princípio não. Pronto, esta é a segunda parte.
vocês veem aqui, portanto, dá para vocês terem mais ou menos uma noção, a minha coluna, portanto, deste lado, eu não sei se consigo mostrar deste lado daqui, portanto, são as cubas novas e estas eram as que estavam na adega antiga, deste lado daqui, eram a adega antiga, estavam por baixo da cama do meu pai. Não era por baixo da cama, quer dizer, portanto, eram pequenininhas porque nunca haviam em casa, não é? E, portanto, como vocês veem também, isto tudo é a sua fase, e a ideia acaba por ser trabalhar um bocadinho em termos de altitude, mas conseguirmos, de alguma maneira, também ir aproveitando algum material que nós temos, porque gostamos muito ou pouco, essas coisas fazem-se passo a passo. Explicando, portanto, a continuidade. Dali daquele lado, portanto, nós fazemos os mostos bases, e passamos à fermentação, como eu vos tinha dito, controladas por aquele quadro que nós temos ali. Depois, imaginem um bocadinho a barreira psicológica, porque é o nosso método de trabalho. E nós não trabalhamos com o método clássico, ok? Não trabalhamos de outra maneira. Trabalhar com um método... Nem charmate, nada, nem fizemos, só clássico. Existem 3 maneiras de fazer espumante, ok? Método clássico, charmate ou indução de gás, ok? Portanto, qual é que é a situação que nós fazemos? Método clássico. Nós só utilizamos método clássico. Portanto, fermentação em garrafa. Não fazemos dentro de uma cuba isobarométrica, não fazemos nada dessa situação, nem fazemos isso. Eu não estou a desprestigiar, atenção, não é essa a ideia. Mas os outros processos são mais rápidos, não é? É outro género de processos. Portanto, nós, como casa pequena, temos que nos tentar afirmar de alguma maneira por alguma qualidade e alguma situação a qual queremos ser diferentes. E aqui é a sala de estágio dos espumantes, ok? Portanto, é a minha sala predileta. O que vocês veem aqui são as pilhas dos espumantes, ok? Portanto, algumas delas já em contentores, outras ainda em pilhas, e a remoagem que nós fazemos, que é o encaminhamento das borras. Eu já vou explicar a seguir. Esta foi a pilha que nós enchemos hoje, ok? Este foi o enchimento que nós fizemos hoje da situação deste espumante. Certo? Portanto, eu só chamar a atenção, João, nós temos que ter esse toque durante algum tempo, além de um ano, 18 meses no caso do Baga. Na situação dos então, para vocês para perceberem ter o ciclo... Baga tem que ter no mínimo 18 meses. Pois. No mínimo 18 meses. Ok? Para ser obrigatoriamente Baga bairrada. Senão pode sair apenas como Baga. Pois. Ok? Pronto. Para sair como Baga bairrada. E era uma das coisas que eu depois queria também falar depois nessa situação, que é, portanto, nós temos o Baga bairrada e depois temos a situação do Baga. São situações sempre um bocadinho diferentes e depois isso é, depois em termos de, pronto, apenas a utilização e a situação do Baga bairrada, como vocês veem aí. Certo? Pronto. O que é? Portanto, imaginem um bocadinho uma barreira psicológica, enchemos o vinho está de base. Como é que nós fazemos o método clássico? O método clássico é a adição de leveduras e açúcares ao vinho, autorizado, ok? E depois são colocadas dentro da garrafa, não é? Eu vou ver se consigo... Açúcares naturais, não é, João? Leveduras são naturais, açúcares... Portanto, e vou leveduras naturais. Um bocadinho aqui, para vocês verem, não sei se dá para perceberem a diferença de cor entre esta cor e esta. E o que é que isto é? Isto são as leveduras que já fizeram a fermentação, ok? Portanto, nós adicionamos açúcar e leveduras, as leveduras vão fazer a segunda fermentação dentro da garrafa, ok? Portanto, como é que se processa o gás? É precisamente por isso. O que é que acontece? Quando nós temos açúcar, leveduras, temos a fermentação alcoólica normal, portanto temos álcool, mais CO2, mais libertação de calor. Entre outras coisas, não interessa o resto, mas essencialmente isso. Só que como nós colocamos uma carica, não é? Impedimos que o gás saia. Portanto, impedindo que o gás saia, fica concentrado dentro da garrafa. É que eles não sabem o que é carica. Aqui ninguém sabe o que é carica. É uma tampa de cerveja. Tampa de cerveja. Exatamente. Mas mostres. Estão a ver? Ok? Isto é a carica. É uma carica como a cerveja. Podem gravar exatamente. É o novo nome. Carica. O que é que vocês chamam aí? Não sei como é que se chama aí. Tampa. Ok. Tampa? É? Colocamos uma tampa. Eu chamo carica. Uma tampa que impede que o gás saia, ok? Portanto, criamos o gás dentro da garrafa. É um gás criado de forma natural. Não é induzido, não é criado por CO2, por bomba de CO2. Não é nada. É criado naturalmente o gás. Daí ser considerado método clássico. Para depois sairmos para o mercado, ou antes de ir para o mercado, ele fica de 9 meses de estágio, 12 meses de estágio, 24 meses de estágio, 36 meses de estágio,
por exemplo, para terem uma ideia, estes fazem 36 meses de estágio, são os nossos topos de gama em termos de espumantes. É um espumante branco de uvas brancas e um espumante branco de Pinot Noir e Cercial. Fazem no mínimo 136 meses de estágio. E, portanto, são os nossos Rolls Royce, não é? Exatamente. É e, portanto, depois disto, então, definido esse tempo, vamos fazer os 2 processos a seguir. Remoagem, ok? Que é o encaminhamento das borras. Nós não fazemos isto tudo para todos os vinhos, fazemos para os topos. Porque senão imaginam o que é fazer estas garrafas todas à mão. Não era assim tão simples. Mas, por exemplo, a situação do espumante vaga, vocês têm aí, é feita à mão. É feita à mão. Conseguem ver aqui a dizer vaga 19. Não conseguem? A dizer vaga 19. Certo? O nosso é 18 aqui. Esse é o próximo. O espumante que nós fazemos, o vaga e os topos de gama, fazem sempre uma remoagem manual. E depois temos que fazer o dégorgement. Portanto, depois da garrafa colocada em pontas, que é mais ou menos como esta está, vocês estão a ver, portanto, isto é uma garrafa em pontas, portanto, significa que a borra já foi colocada toda na ponta, a garrafa fica dentro deste, eu não sei se dá para ver, mas isto é, a borra fica, aquelas fitas que vocês viram, ficam todas concentradas na ponta do gargalo. O que é que isso nos permite? Permite-nos depois congelar o topo da garrafa, neste caso virada para baixo, congelamos o topo da garrafa e nesse momento já a podemos virar para cima sem que as borras venham todas para trás, ok? O que é que isto faz? Faz com que eu depois, com uma máquina, que eu vou mostrar aqui no fim, que é esta máquina que aqui está, isto é uma máquina que tem um líquido que congela a ponta da garrafa, ok? Fica ligeiramente molhada apenas no topo, dá para eu virar ao contrário, colocando aqui dentro, sai a tampa ou a carica, como queiram. Depois é colocada o licor de expedição. O que é o licor de expedição? É aquilo que define se o espumante é extra bruto, bruto natur, se é seco, se é doce, se é bruto. Portanto, toda esta situação aqui é que é adicionado aquilo que nós chamamos de licor de expedição. É uma fórmula, não me perguntem exatamente o que é, isso já é um nível muito mais avançado, mas tem a conjugação de várias situações e, portanto, não é mais do que isso, é o licor de expedição que é adicionado à garrafa, é reatestada, colocada uma rolha e um muselê, e para quem não tem propriamente uma ideia do que é uma rolha de espumante, isto é uma rolha de espumante, não é um cogumelo, é este tamanho todo, é colocada à pressão, porque nós estamos a falar de uma garrafa que tem dentro 5 bares a 6 bares de pressão, ok? Portanto, estamos a falar de 2 vezes o pneu de um carro. João, deixa só alertar uma coisa. A classificação dos espumantes no Brasil é ligeiramente diferente de nós, não é? Mas depois o Carlos e depois eles na alma lusitana sabem-vos dar as diferenças. Há umas pequenas diferenças, mas não é muito grande, não é? São muito pequenas até. São muito pequenas, são. Mas pronto, mas é só esta parte porque... Eu sinceramente, pronto, depois esses dados todos mais detalhados, eu não sei exatamente tudo como é. Aqui nós temos, pronto, é as escalas de açúcar, é sobretudo escalas de açúcar ou as escalas da qualidade que nós queremos em termos de trabalho. No Brasil também, as escalas de açúcar e escalas de bar, salvo erro de bares. E nós aqui temos, sobretudo, a escala, portanto, o espumante para ser certificado tem que ter um X número de bares. Eu não posso ter um espumante, para ser considerado espumante, tem que ter mais de 3.3 ou 3.4 de bares, ok? Eu se tiver numa análise, imaginemos, um espumante não fermentou bem, por hipótese. Eu se tiver 3.1 ou 3.2, eu não posso sair aqui como de espumante de qualidade, ok? Nem sequer me deixam sair com isso. Tem que ter acima de. Portanto, também temos a mesma história dos selos, o controle da CVR, que nós no outro live falámos. Tudo isso temos que ter as garrafas de testemunho, etc. Quem vai beber também tenha um bocadinho mais. Aproveito para dizer que os brasileiros são bastante exigentes nas análises que pedem, muito, muito exigentes, principalmente no espumante, quer dizer, nos vinhos tranquilos também são, mas eu trabalho com vários países, o Carlos sabe, e é assim, o nível de exigência das análises, principalmente com Portugal, é muito, muito elevado. O tipo de análise que nós usamos na exportação para a China, para os Estados Unidos, para outros países,
para o Brasil é um tipo próprio e pedem uma minuciosidade nas análises enorme, não é, João? Até as análises são um pouco mais do que o normal por causa disso. Só para vos dizer que, pronto, o Estado brasileiro também deve fazer alguma proteção para que o que entra a ser realmente produtos de alguma qualidade, pelas exigências que põem no controle do vosso mapa e dos radares, que isso é uma dor de cabeça para os importadores e é uma dor de cabeça para nós exportadores, termos de andar Mas é sempre uma exigência boa, defende o consumidor, e o importante é defender o consumidor claro. Convém, quando beba, tem a certeza do que é que está a fazer. Sim, tanto que eles fazem as contra-análises quando o produto chega e tudo, quer dizer, é tudo, bem, estamos todos no mundo do vinho, sabemos isto, mas só referir. Imaginemos o que é depois de fazer os processos todos ao produto acabado. Aquilo que eu estava a falar há pouco da situação dos espumantes do Chardonnay e Arinto, é este o espumante do Chardonnay. Esse é um dos topos da mão. João, vê-se mal a garrafa, mostre lá isso bem, mostre lá essa rama bem, mais para baixo, isso, mais para a direita, ok, pronto. Isso. Está bem? É isso, agora sim, agora está bem. Por acaso é muito bom mesmo. É difícil eles fazerem. Os já faz 36 meses de estágio, já é uma outra situação. Mas pronto. Alguma coisa que tenham de dúvidas ou que queiram ver mais esclarecidas, eventualmente, alguma coisa que eu acho... E se calhar falarmos um pouco dos próprios produtos que eles têm, dos 3 RS, não é? Sim. Acho que eu só queria uma dúvida, João e Beatriz, desculpem. Força. Qual é hoje a produção anual da Adega da Rama, só para o pessoal ter uma ideia de volume? Aproximado, se antes pode ser falar disso. Se nós não tivéssemos tido, infelizmente, esta praga que houve da situação do Covid, eu imagino que nós estaríamos qualquer coisa entre as 80 mil e as 100 mil garrafas. Neste momento, com a queda que houve no mercado, descemos à volta das 60. Não passámos muito das 60 a 65. Pois, porque a Adega da Rama não estava a exportar tanto como quando começou a trabalhar com isso. Tivemos que vender muito vinho, ok? Nós tínhamos que realizar dinheiro, temos contas para pagar e não há hipótese, quer dizer, nós quando construímos uma adega com o intuito de pagar e os bancos não perdoam essa situação, não é? E, portanto, não tivemos uma coisa, tivemos que vender em vinho. Há pessoas que conseguem colocar o mercado porque têm contratos, nós não tínhamos contratos, não é? Portanto, nós somos uma adega, já temos agora, já começamos a ter. Médio, mas não trabalhamos, para terem uma ideia, nós aqui nem sequer trabalhamos mercados de grandes superfícies. Nós não trabalhamos isso, nós aqui trabalhamos, sobretudo o consumidor final ou a situação da restauração. Eu penso que houve alguém, não sei se isto é a propósito, nem se não levantou a mão, não sei se era para fazer alguma questão. Não. Pessoal, no final, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva no chat. A gente não pode abrir pergunta para todo mundo, infelizmente, para falar. Então, coloquem a pergunta no chat e eu, ou o Carlos Albino, vamos passando para o João da Beatriz as dúvidas. Porque eu vi alguma coisa aqui a dizer, levantar a mão, não sei se era alguma dúvida eventualmente. Mais algumas coisas que queiram ver esclarecidas também estão perfeitamente à vontade, eu dentro daquilo que eu sei. João, vamos falar um bocadinho do RS, do Branco, dos 3 que eles levaram. Já falámos do Baga, não falámos disto que o Carlos tem na mão. O Rosé, acho que podemos falar primeiro do Rosé, é um dos que tem tido uma aceitação. Deixa também na sequência do que o João estava a falar, é um pouco o trabalho que a gente faz aqui também, restauração, empórios, adegas, a gente entende que não é propriamente um tipo de produto que vá se adequar a grandes superfícies, então a gente faz esse trabalho de ponta também, aos pouquinhos, e este tem sido um que tem tido uma aceitação muito interessante mesmo, né? Então fala-nos um pouquinho dele, não só do espumante em si, mas tudo em volta dele, a harmonização dele, onde é que ele se encaixa, a parte gastronómica que ele tem também. Ok, portanto, eu disse há pouco que eu era um bocadinho a cara até de um bocadinho desse espumante, portanto, com a passagem de um espumante um bocadinho carregado em termos de cor para um espumante um bocadinho mais rosado, porque o mercado me estava a pedir precisamente essa situação. E o que é que acontece muito neste género de espumante? O espumante, sobretudo o espumante rosé,
acaba por ser um espumante que cativa. Antigamente, ou aqui há um tempo atrás, o homem dizia espumantes rosés não, isso é para senhor, isso é para senhor. Porque tendencialmente saíam muito doces, ok? Portanto, nós aí não. Fomos contra essa ideia e aqui na casa fazemos espumantes brutos e pronto. Na situação do espumante rosé, cada vez mais houve um crescimento na parte dos homens, no consumo dos homens, porque é um espumante que não tem a acidez tão vincada do espumante branco, mas tem a envolvência da parte do espumante tinto, ok? E como tem a envolvência da estrutura do espumante tinto e é um espumante um bocadinho mais robusto, não sendo espumante tinto, que é outra situação que também existe, mas tendencialmente é um bocadinho mais difícil de enquadrar, a situação do espumante rosé cai que nem uma luva. Porquê? Porque é um espumante que vai buscar muita da comida que normalmente o espumante branco não vai. Já vai buscar outro género de carnes mais maturadas, carnes com gordura, eventualmente até uma situação ou outra de sobremesas que também é interessante trabalhar as sobremesas com os frutos vermelhos, com um bocadinho a parte de toda esta envolvência, um bocadinho, não o doce normal, mas o doce com acidez, não é? Portanto, aquele doce do morango, o doce das lixias, o doce da situação até das framboesas. Portanto, vamos buscar um bocadinho esse aporte, que é um espumante que acaba por ser muito cativador precisamente por essa situação. Não é o espumante branco é tendencialmente um espumante mais clássico, não é? Na situação do espumante rosé, o espumante rosé sai dessa box e tem uma estrutura diferente, e vai buscar uma estrutura diferente, e até os paladares, o próprio paladar dele, as pessoas têm vindo a crescer o consumo do espumante rosé. Se antigamente nós tínhamos, por exemplo, em termos de vendas, vamos dizer assim, em termos de vendas, o nosso espumante rosé começou com 1.500, 2.000 garrafas, nós passámos rapidamente para as 10.000, muito rapidamente. Porquê? Porque o próprio mercado começou a crescer nesse sentido. Pois é natural que estagne um bocadinho, né? Porque não há sempre muito crescimento, porque não cresce indiscriminadamente, até porque o espumante branco tem tendência para ser de consumo um bocadinho mais barato. E, portanto, acaba por ser um bocadinho mais esse o consumo do espumante branco relativamente ao espumante rosé. Mas é um espumante que eu acho que acaba por ser belíssimo para trabalhar, sobretudo em carnes. Sobretudo a situação do mercado brasileiro, como eu falei também há pouco, no início, quando estávamos ainda um bocadinho em off, no mercado brasileiro, atenção, eu só estive 2 vezes no Brasil, portanto também não sou exemplo para dizer que conheço a gastronomia. Estive em Fortaleza e estive no Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, daquilo que eu comi, com muita carne, com carnes com muito sabor, com muita gordura, assados, grelhados na brasa. Que a gente vem com mais 2 ou 3 quilos de volta para casa, sabe? Pronto, sabe? precisamente por isso. Aliás, eu quando estive em Fortaleza, nós gostámos de uma coisa que eu nunca mais provei uma coisa assim, chamava carne do sol, é assim que se chama? Carne do sol. Carne de sol. Uma coisa maravilhosa. Eu nunca não, é que os brasileiros não sabem que nós na Europa não sabemos o que é carne. Não, eu não sei. Aliás, eu não sei o que é carne do sol cá. Portanto, e falaram uma vez de haver carne do sol, não provei nada igual. É o bacalhau do brasileiro. Mas era uma coisa original. Só que o bacalhau não engorda e a carne engorda. A gente chega aqui com mais uns quilos. E eu acho que a situação dos espumantes se encaixam perfeitamente e daí também o próprio Brasil ter começado a apostar no próprio espumante. O espumante brasileiro tem tido prémios por todo o lado e é um espumante que tem dado cartas pelo mundo inteiro, não é só nessa situação, o que faz com que também se mostre que a própria gastronomia também encaixa na situação dos espumantes, porque senão também não havia propriamente só a situação do consumo, não é? É natural que a cerveja, sendo uma coisa mais barata, haja mais consumo, mas a situação do espumante, eu não tenho dúvida nenhuma, em termos de gastronomia, nós encaixamos com o espumante na perfeição no mercado brasileiro e na gastronomia brasileira, porque apostando nisso, com muitas carnes, com a gordura, com as farofas, com a situação do feijão, toda esta culinária é na situação. Só não tem sardinhas. Não sei, não fazem muito. Mas tem feijão preto. Mas tem, pronto. Nós aqui... O espumantezinho com feijoada vai muito bem. É espetacular. Meu filho é fã de feijão preto, aquilo é ótimo. Quando nós temos esta situação
desta gordura toda, desta parte que deixa a boca toda um bocadinho mais untuosa, com a situação da limpeza que a acidez faz, que quebra essas ligações todas e deixa uma sensação sempre de frescura, e bebendo fresco, portanto, num clima tendencialmente quente, é sempre bom alguma coisa um bocadinho mais fresca, não é? Do que a própria situação do vinho tinto no frio. Aí nós estamos a falar de taninos duros, e aqui estamos a falar de taninos trabalhados para ser bebidos em fresco e não em situação de vinho, uma temperatura de 14, 16 graus. Portanto, acaba por ser sempre uma situação completamente diferente. Outra coisa, João, queria saber de vocês, essas espumantes, todas as três, claro, a Baga realmente ela é, por ser 100% Baga, e a uva ícone da região, sim, mas as três têm uma questão na boca, que ela ganha uma cremosidade em boca e excepcional. Então, não é uma espumante que tem aquelas bolinhas bonitas no copo e vem uma coisinha no nariz e desce. Ela ganha uma cremosidade impressionante, uma mousse mesmo, como se diz. E eu queria saber, isso é por causa do método clássico, do estágio em garrafa, da qualidade... Ajuda. Porque a gente concorda com isso, né? Eu sei... Os nossos espumantes normalmente fazem aquele anel perfeito. Vocês sabem que os espumantes têm que fazer o anel perfeito no copo. Não é por estar a falar, mas normalmente fazem. Não sei se vocês têm essa noção. Aqui uma... O João na taça a borbulha é belíssima, é linda, mas... Ela sobe e faz o anel. Mas é que em boca, a mousse que vem, a cremosidade que ela entrega na boca, ela preenche completamente a boca e desce com uma ela desce acariciando o esôfago. Faz carícias do esôfago. Eu vou usar aqui uma expressão que se costuma dizer, que eu podia lhe contar os segredos, mas depois tinha que o matar, não é? Mas não, acima de tudo é trabalho. É trabalho. É muito trabalho aqui, não é só ajuda. Naturalmente, uma coisa é gás induzido, outra coisa é uma situação de uma criação de bolha dentro da garrafa. A homogeneidade da garrafa é completamente diferente. Disso não há dúvida nenhuma. Eu não estou a desfazer a situação, mais uma vez, eu não estou a desfazer a situação dos métodos Charmat. Há métodos Charmat que têm tido muito bons resultados e que as pessoas ficam maravilhadas. Atenção, não estou a desfazer isto. Estou a dizer em termos de trabalho, longevidade, capacidade da bolha sair com um ritmo igual, com um fio bonito e essas coisas todas, é um trabalho diferente. E depois aqui é trabalho de enol. Eu aí... E essa cremosidade tem a ver com esse balanço, não é? Com a bolha natural muito fina, com a complexidade do próprio blend. Muito isso, trabalho... Nós temos muito trabalho, nós em termos de trabalho chamamos de trabalho surlis, que portanto trabalho sobre borras, não é? E esse trabalho sobre borras é muito importante, é essa cremosidade, é essa sensação final de boca, não ser agreste, não recebermos, quando bebemos, recebemos uma pancada muitas das vezes daquela sensação agreste que tem a situação do gás e a pessoa fica sempre... Não, a ideia não é essa, é trabalho, é metodologia e é João, saída. Também aqui posso puxar pelos galões do Sr. Celas, não é? Sim. O Sr. Celas é um enólogo já da velha guarda. Sim. Foi, não sendo velho. Não sendo velho, mas já é uma pessoa madura, não é? Madura. Madura, claro. Mas é da velha guarda no sentido que foi dos primeiros enólogos desta nova corrente de enólogos que surgiu se calhar nos anos 80, certo? Sim. Foi nos anos 80, 70, 80, que tiveram alguma experiência lá fora, depois voltaram. Foram dos primeiros também, se calhar, a ser enólogos mesmo e não só enólogos da aprendizagem. E foi um enólogo que cresceu com a bairrada, não é? A bairrada cresceu, o enólogo cresceu, evoluíram. E ele realmente, posso dizer que tem uma experiência. Eu costumo dizer que é um enólogo que sabe fazer o chico, o choque, sabe fazer tudo, não é? Ele sabe tocar violino, mas se for preciso também toca guitarra, se for preciso faz o engenheiro Celas começou na cozinha. Os pais tinham um restaurante, ele começou na cozinha e a mãe, isto é contado por ele, portanto já estou aqui a passar um bocadinho por cima de outra situação, mas a mãe dele dava-lhe a comida para provar e dizia o que é que isto tem de condimentos, e isto ajuda a desenvolver, e isto é muito trabalho, não é só chegar e dizer eu tenho o melhor palato do mundo e as coisas, não, é muito trabalho, é muita prova, é beber muito também, eu também bebo um bocadinho. Isso é importante. É beber muito, mas tem muito... O palato treinado vale a pena.
Mas é treino. Pronto. E foi dos primeiros também a puxar pela baga, foi dos primeiros. Para ter uma ideia, ele trabalha na nossa casa, não faz só nesta casa, naturalmente, também trabalha para outras casas e na assistência que dá assistência a casas que produzem 2 milhões de garrafas, ok? Portanto, também não é minimamente a mesma coisa, mas consegue fazer as duas coisas com uma mestria, porque aqui tem outra coisa que não tem numa casa de 2 milhões de garrafas. É completamente diferente a mesma situação. Eu penso que há pouco perguntavam a situação do surrelease. Nós o surrelease utilizamos sobretudo na explicação da ficha técnica. Eu penso nas fichas técnicas, quando há trabalho de surrelease, nós escrevemos surrelease no trabalho da ficha técnica. Para o consumidor escrever surrelease é que não há nenhuma tradução. Eu dizer que trabalho sobre leveduras não fica bonito. Garantidamente, trabalho sobre leveduras, as pessoas vão pensar que aquilo começa a saber a pau. E a ideia não é essa a situação. Embora a levedura seja essencialmente a mesma, ok? Portanto, a levedura é Saccharomyces cerevisiae, ok? Maioritariamente. Sim, mas o mercado começou a associar as leveduras como algo que se vai alterar o vinho, ou uma levedura como algo que vai dar propriedades ao vinho químicas que não são do vinho naturalmente, o que é uma estupidez, mas nós sabemos que alguns lotes comerciais, sobretudo em tranquilos, às vezes para acelerar determinados processos ou para terem um sabor que o blend de base não dá, são usadas leveduras artificiais, entre aspas, para acelerar essas coisas. Quando se usam as leveduras naturais, não é? Que é o que nós fazemos, é diferente, não é? Mas o consumidor tem uma ideia, não é? Como é bonito, é muito mais bonito dizer orange wine do que dizer vinho, não é? Com as películas, não é? Portanto, quer dizer, isto é as modas, não é? As modas, pronto. O surrelease fica muito bonito. E nos champagnes também fica assim. Fica muito francês. Então, Gustavo, queres fazer essas perguntas aí? Quer que eu faça? Posso fazer. Pode mandar bola. Manda tu. Me desculpem que eu me... Vocês estão enxergando a mensagem? Não, só eu que enxergo, acho. Primeiro, o Júlio, lá de Porto Alegre, de Conecta Vinhos, falou que o rosé caiu na graça dos clientes dele lá em Porto Alegre, que o Carlos falava, e o pessoal de Porto Alegre gostou muito do rosé. Depois tem alguém que não... Desculpa, já gosto de Porto Alegre, já gosto. Se gostam da carne brasileira, né, tem que ir a Porto Alegre comer uma carne lá que é um dos principais produtores do Rio Grande do Sul. Alguém, desculpa, está como desconhecido, não está identificado, meus amigos, então eu peço desculpa por não saber quem é, mas a vinícola está se posicionando em relação aos custos atuais, há uma pressão inflacionária, né? Falou em relação aos vidros aqui, e se está havendo reajuste de preço. Prometo que não é o Carlos Albino perguntando, tá? Se houve reajuste de preço, só se tem previsão disso. E como estão sido a exportação para quais países? Tá? Sobretudo neste momento Europa, não é? Neste momento ainda estamos na Europa. Fizemos já também algumas coisas para as Filipinas, já estamos a fazer Brasil convosco. Canadá também, já me estava a esquecer do Canadá. Exatamente. Estamos a começar também para os Estados Unidos, mas lá está, também começámos em plena pandemia. Não é fácil. Em plena pandemia. Também temos alguns contactos ou outros em França, mas isto leva sempre tempo. Sim, em França, sim, também está a decorrer. Mas, sobretudo, começámos pela Europa. Bom, agora, só sobre para finalizar, a pessoa pergunta, desculpa, Pedro, perguntou se já tem no Brasil, sim, aqui na Malositana, e Santa Catarina também. Muitos dos nossos parceiros estão aqui em Santa Catarina, pode contactar diretamente conosco. Se receber o link para a live é certamente alguém que nos conhece, por favor, conecta para a gente e te indicar onde é que pode adquirir. Só para, depois eu passo a palavra ao João, mas só para vos dizer, realmente eu tenho-vos a dizer que o Putin foi um excelente médico, porque ele curou a Covid na Europa, portanto não se fala de Covid, vacinámos toda a gente e curou a Covid na Europa, mas realmente pôs-nos uma guerra aqui na Europa e estragou muita coisa. Nós já estávamos a prever aumentos, eu já tinha falado com o Carlos, por causa do Covid, que já iríamos ter aumentos que eram inevitáveis, mas eram inevitáveis, mas era uma questão de cartão, de papel, de atrasos. Entretanto... E vidro, também já havia vidro. Já havia vidro alguma coisa, mas com a história deste aumento no gás e do Putin, não é? Então agora foi o descalabro total, não é, João? Foi o descalabro total. Pronto, é assim, é evidente que isto nós estamos dependentes destas situações todas e não há como fugir a isso. Mas para terem uma ideia, eu estou à procura de garrafas e como somos
infelizmente ou felizmente, às vezes para bom ou para mal, nós não somos um produtor muito grande, portanto estamos claramente bastante cá mais em baixo. Não, mas os Para grandes vocês também não terem uma recebem ideia de como é que está o fornecimento. mercado, para vocês terem uma ideia mínima de como é que está o mercado neste momento, no nosso fornecedor de garrafas, a Beatriz eu já contei esta situação, pediu à fábrica, na produção que eles iam fazer, de 1 milhão de garrafas para ele, pediu 1 milhão de garrafas, desculpem, da produção de 1 milhão de garrafas pediu 400 mil para ele, o rateio deu 0 para ele, ok? 0. Ele não conseguiu uma única garrafa. Ele mandou vir um caminhão de Espanha com 12 paletes ou 14 paletes, chegou-lhe uma palete. Ok? Portanto, para vocês terem uma ideia de como está neste momento o mercado. Eu hoje soube uma nova. Um produtor tinha portanto, um caminhão de paletes encomendado de vinho, de vidro, já pago, e para o levantar teve que pagar uma diferença. Ou seja, já tinham acordado um preço, estava tudo bem, e agora para o levantar teve que pagar a diferença. Vejam só como isto. E cartão que recebem e dizem: olha, nós tivemos que faturar mais caro porque já nos faturaram a nós. Só para vocês perceberem como é que isto está. Está um rebuliço. E nós tínhamos realmente feito um ajuste, sim, a baixa do dólar está-vos a ajudar. É a única coisa que ia ajudar-nos a nós. É a única coisa que pode ser benéfica. Mas não é uma coisa que nós importemos muito. Pode eventualmente ajudar a que a baixa do dólar se consiga eventualmente ter a capacidade para outras situações e outras mais-valias. Mas facilita não é... que o Brasil facilita. Exatamente. Agora, realmente aqui, pronto, mas eu penso que se entretanto a guerra for controlada, o que aconteceu foi que as vidreiras, como os custos de produção aumentaram, elas baixaram a produção dos fornos. Então o forno que fazia, por exemplo, 1 milhão de garrafas está a fazer 500 mil. Mas a procura manteve-se. Portanto, o que é que acontece? Isto é... Oferta e procura. Simples. É a lei mais básica oferta do e procura mercado. simples. Mas é assim, nós já o ano passado, antes desta guerra, eu lembro-me que houve um tender no norte da Europa com garrafas de 375, por falar nisso, também estamos no norte da Europa, para esquecer, com garrafas de 375 e não havia, ou seja, quem ganhou o tender não o pôde fornecer, porque não havia garrafas, só para vocês perceberem. Mas eu acho que é assim, eu já estou há uns anos no mercado dos vinhos. Nós sobrevivemos à pandemia, correto? Portanto, agora a partir daqui a gente sobrevive a tudo. O feedback que nós temos tido, mais euro, menos euro, isto vai... O feedback que nós temos tido é que para meio do ano parece que a coisa fica mais ou menos regularizada. Para meio do ano. Antes disso, as garrafas para encher, e nós normalmente enchemos a garrafa que vocês eventualmente podem ver, é o espumante branco, enchemos na garrafa verde. Não há. A garrafa verde não há. E quando eu digo que não há, não vai haver porque os franceses assambarcam as garrafas todas. Não, okay? E no problema, nós nos planos temos o problema que nos outros, nos tranquilos, você faz o vinho, faz o estágio e depois encher e pode eventualmente sair. E depois estagia alguma coisa em garrafa. Nós nos espumantes é o contrário. Tem que encher e se não há, não há. Ou sai com 9 meses, que é uma coisa que nós também não fazemos. Não saímos antes dos 9 meses, portanto, para o bem ou para o mal. Mas, João, eu também espero que o Bernardo não saia antes dos 9 meses. Eu gostei dessa, não sair antes dos 9 meses. Desculpa, Beatriz. O vinho base tem que ser feito. Chegou a uva na adega, tem que fermentar, não tem magia. E aí, o vinho base fica pronto. E se não há garrafas para poder fazer o próximo passo, ele pode ficar dentro do inox mais um tempo? Sim, naturalmente temos formas de controlar isso, e nós não enchemos logo. Há várias maneiras até de fazer essa situação. Por exemplo, imaginemos, nós estávamos a falar destes 3 métodos. Existe um método que é a junção de 2 métodos. Ok? Que é, imagina, as garrafas, o vinho, ou neste caso as uvas, chegam com um álcool provável de, sei lá, 12,5% ou 13% de volume. Ok? Eu quero fazer a fermentação do espumante também com esse açúcar. Portanto, uma situação intermédia. Eu inicio a fermentação dentro de um inox, faço a fermentação do espumante, do vinho, e a meio, ou em, sei lá, a 2 ou 3 graus de álcool provável no final, eu amuo a fermentação. Começo a amuar a fermentação, adicionando sulfuroso. Amuo a fermentação, chama-se amuar a fermentação, ponho o vinho dentro da garrafa
e ele fermenta dentro da garrafa o resto. Tem açúcares e tem leveduras. É o que é suficiente para fermentar. Portanto, não é preciso mais do que essa situação. Mas isto é uma forma de o fazer. A outra forma eu posso dar estágio ao vinho. Eu até posso pôr o vinho em estágio em madeira. É uma questão de fazer. Eu fazer o trabalho surrelis tem que ser dentro de trabalho com batonagem dentro da parte do vinho. Não tenho outra hipótese. Quer dizer, tenho que fazer isto, tenho que pegar na situação das barricas de madeira e fazer trabalho surrelis. Trabalho surrelis e muitas das vezes em barricas, como estão aqui neste lado. Desculpa que pensava que elas estavam aqui, mas o trabalho surrelis é muito feito nestas barricas. Ok? São barricas que não vão permitir madeira, mas vão permitir fazer o trabalho de batonagem. Ok? Portanto, isto é trabalho e, portanto, o vinho não tem que ir logo. Foi como eu disse, o vinho de 2019 é cheio em 2020, não é cheio. Também pode ser cheio, passado, sei lá, depois do vinho estar pronto e estar estabilizado, eu posso encher o vinho. Mas vos garanto, em termos de longevidade, depois a gente perde outras coisas. Não tem nada a ver. Mais dúvidas que acham por aí? Mais dúvida, é só identificando aqui, o nosso amigo que perguntou é o Paulo Moreira, sommelier de uma Decash distribuidora aqui em Santa Catarina. Só obrigado, Paulo, pela pergunta. Também ele comentou que tem visto muita oportunidade para fumantes de casas um pouco menores, porque as grandes marcas brasileiras estão muito saturadas. Então, tem muitos pequenos restaurantes e empórios apostando nos importados, novamente, ou pequenos produtores nacionais. Obrigado, Paulo. A Eliette... Obrigada também a nós do trabalho dos sommeliers no Brasil, que eu quero dizer que eu tenho conhecido vários e dou muito valor, porque sem educação, sem haver o trabalho do sommelier que no fundo educa e vai ao consumidor e explica, nós também não conseguimos chegar lá. Nós hoje estamos a falar convosco, mas se vocês não passarem a mensagem, como é que nós vamos distinguir o nosso produto na gôndola? E este trabalho, que é um trabalho que tem valor, mas que do sommelier é muito importante. Eu vejo bem da ABS, da tal escola que vocês têm, conheço alguns sommeliers que são professores também lá e tudo, e vejo e fico satisfeita de ver que o Brasil faz um investimento em formação e tem já pessoas muito competentes, e essas pessoas é que podem continuar o nosso trabalho. Porque nós aqui só não dá. Portanto, a pessoa tem de compreender o produto e tem que saber ensiná-lo. E esse trabalho é tão, tão, tão importante. Eu vou-vos dizer que é um trabalho... E que o Brasil, nisso, é muito único a fazê-lo. Posso-vos dizer isso. Muito único mesmo. Desculpa. É verdade. Vai se formando o mercado também de consumidores a partir dos sommeliers, com certeza. Bom, o Júlio de Porto Alegre fala tem do outra consumo situação... de carne. Desculpa, João, pode falar. Não, eu ia só dizer que é muito importante, de facto, o trabalho todo de conseguir dizer ao cliente, passar a mensagem ao cliente que experimente isto. Veja, em vez de experimentar o normal que está habituado, isto é a mesma coisa que uma pessoa quando está habituada, pronto, eu não, mais uma vez, não quero desfazer, mas se a pessoa estava habituada e o mercado da saudade vendia, e estamos a falar de um vinho que vendia aos milhões de garrafas, portanto, quem sou eu para estar a criticar o que quer que seja, mas quando nós estamos a falar de Mateus Rosé, tendencialmente toda a gente conhece o Mateus Rosé e sabe o que é que vai esperar daquele vinho. E talvez esta educação que existe e cada vez mais este trabalho profissional de dizer, em vez de experimentar hoje esta situação, tem o outro, se calhar custa mais €1, ou 2, ou R$2, ou 3, ou 5, não sei, quer dizer, eu também não sei propriamente o paralelismo que possa ser, mas experimente isto. Vai ver que é diferente. E a pessoa, este trabalho é importantíssimo. É tão importante este trabalho como quem aposta em nós. Porque se só apostarem em nós, mas depois o feedback final não chega ao consumidor, por mais que a pessoa que faça o trabalho todo no meio e diga eu tenho um produto diferente dos outros todos, ok, mas eu tenho que chegar ao consumidor. Se eu não chegar ao consumidor, quem é que vai educar o consumidor? Quem é que vai conseguir chegar ao consumidor de maneira a que ele prove coisas diferentes. Já experimentou coisas diferentes, experimente um bocadinho isto, experimente aquilo. Porque, de facto, esse trabalho para nós é vital. Eu prefiro
passo aqui um bocadinho a expressão, vamos dizer assim, em pessoas que queiram ouvir aquilo que nós temos para dizer, do que estar a fazer 1001 publicidades nas revistas e nos jornais e nessas coisas todas, porque o consumidor, para ser apresentado ao produto, tem que o provar. E esse trabalho é feito pelas pessoas que estão lá. Não há outra forma. Não há outra forma. É o trabalho de base. É o trabalho de base. É um trabalho que demora muito tempo. É muito fácil, é muito mais fácil, não é fácil, quer dizer, não é mais fácil, mas é mais difícil, mas é um trabalho completamente diferente. Eu chegar e dizer, podemos estar aqui a encomendar, dizer, não é, eu também não seria o parceiro para isso, mas encomendar um contentor e são não sei quantas paletes e não sei o quê, e colocamos isto nas prateleiras e pomos à frente das pessoas. É natural que as pessoas agarrem. Claro que sim, agarram nisso. Mas se nós queremos ser diferentes e se nós queremos fazer alguma coisa diferente, também temos que ir por caminhos diferentes, não é? E, portanto, esses caminhos levam muito mais tempo a sedimentar, mas quando se sedimentam na situação, é muito difícil as pessoas tendencialmente voltarem atrás. Que é a parte mais interessante do trabalho. É muito mais sólido. Muito mais sólido. Isso, então, estamos em sintonia. Dúvidas nessas coisas todas? Não. Só para terminar de mencionar todo mundo que comentou no chat, a Eliette, nossa amiga lá de São Paulo, perguntou sobre o Surli, já foi respondido pelo João. Obrigado, Eliette. O pessoal do Conecta Vinhos de Porto Alegre falou que realmente o rosé com carne casou muito bem lá e essa ligação. Então, João e Beatriz, que não conhecem, só foram até São Paulo, tem que vir para o sul do Brasil conhecer a carne que nós temos aqui para oferecer para vocês, e vamos harmonizar com os espumantes da Adega Rama. Estamos certos, não é, João? Estamos certos que vocês vão puxar pelas nossas vendas e nós conseguimos ter um bom budget para vos visitar, ou eu ou o João. Eu agora, nesta altura, não posso sair de Portugal, mas logo, tenho aqui um Bernardo, mas quando o Bernardo estiver cá fora, por que não? Exato, não. Serão muito bem-vindos. Eu deixo essa parte difícil também para o João, se ele quiser. Eu deixo a parte difícil de comer feijão, carne, está a ver? Eu deixo essa parte que é tão difícil. Não quero nem ver. Para o bom tempo, para o bom tempo, para o calor. Pronto, essa coisa difícil. Não quero nem ver. A última pergunta foi sobre a baixa do dólar, né? Se há previsão de diminuir os preços. Isso aí já é uma pergunta para nós da importadora. O Tacílio Ribon, de Florianópolis, nos pergunta. Sim, né? A gente tem... Se o dólar baixa, os nossos custos baixam, a gente paga o imposto. O imposto vem também no câmbio do dólar, ou do euro, no caso, que vem em Portugal. Então, a gente paga mais barato lá na origem, porque converte mais barato. Paga o imposto mais baixo, porque converte no imposto. E, certamente, se a inflação europeia não cavalgar muito, a queda de uns 15% ou 20% que já deu no câmbio nos últimos meses pode ajudar a chegar a um produto mais barato na ponta. Os novos produtos que chegaram nos últimos 2 meses já vêm com um câmbio bem mais favorável. Então, já estamos recebendo, por exemplo, os produtos da Adega Rama já entraram no Brasil com o câmbio não a 6,75, como a gente chegou a pagar no auge da pandemia, mas já para baixo dos R$6, ou seja, tem os 10% ou 15% de desconto no câmbio. Então, a gente já entra no preço ajustado ao novo câmbio, né? Então, é isso. Agradeço a todos pelas perguntas e finalmente o Paulo Moreira agradece a Beatriz por ter elogiado os sommeliers e realmente é muito, muito importante. É um trabalho bom. Sem dúvida. Claro que sim. Obrigado a todos. Se vocês precisarem de informação, disponham. Eu digo sempre isto, dúvidas, necessidade de algum apoio, chateiem, peçam. Eles sabem que às vezes no WhatsApp, ainda hoje me pediram no WhatsApp, eu fiz 2 telefonemas, ficou feito. Claro que melhoria contínua, a gente vai sempre melhorando e sempre tentando aprimorando. As fichas técnicas é sempre uma coisa que, por mais completas que elas estejam, a minha experiência, dá tudo, falta sempre alguma coisa. Há sempre um pormenor que nos escapou ou que o cliente quer que não... Que nós não estávamos à espera. Portanto, mas perguntem, é importante, se houver uma dúvida, perguntem. Nós estamos cá para vos ajudar. Completamente para isso. Nós estamos cá para vos ajudar. É muito importante que vocês tenham essa capacidade de chegar e terem. E são convidados, não é? A visitar-nos.
a virem cá, é fácil, estamos perto da autoestrada, se vierem a Portugal, falem com o Carlos, nós temos todo o gosto em vos receber para conhecer a vinícola. Obviamente, na altura de agosto, setembro e outubro, é uma altura em que o João está com menos cabelo sempre, não é? É uma altura em que a adega não vai estar perfeita, porque não há adegas perfeitas. Mas é a mais bonita de se ver, sinceramente. Se o objetivo for esse... É assim, não tem, mas está aqui alguém... É assim, a adega da Rama fica perto da autoestrada da A1, perto de uma das saídas, da A8 também se faz facilmente, não é? É mais fácil, se nós sairmos na A1, é mais fácil. Nós na A1, tanto a saída norte como a saída sul, portanto, na saída norte de Coimbra ou a saída da Mealhada, nós estamos a meio caminho das duas. E praticamente... Eu não sei se vocês têm muita noção, mas há uma estrada que liga Lisboa-Porto e essa estrada, portanto, com nós 300 estamos ali... e qualquer coisa quilómetros, nós estaremos mais ou menos sensivelmente a meio. Um bocadinho mais para norte do que propriamente para sul. Mas muito fácil. Sim, existem hotéis perto da vinícola, existem sítios para ficar. Sim, essas coisas todas, se tiverem alguma Nós na vinícola temos ali um género de um restaurante, mas é catering, não é? Está subcontratado, não é, João? Está subcontratado, mas porem no Maps, se quiserem no Google Maps, a Adega Rama, vêm cá ter direitinho, não tem nada que inventar. É só dizerem, e se eventualmente quiserem até comer cá, pode ser com marcação, convém ser com marcação, porque nós não temos o restaurante todos os dias aberto, mas com marcação nós fazemos cá perfeitamente isso, seja com leitão, seja com... Se quiserem só passar para brindar connosco também, nós claro, somos se sempre quiserem bem-vindos. só vir provar também não tem problema nenhum, têm que me avisar com um bocadinho de tempo, porque eu nem sempre estou aqui. Pois, basta avisarem o Carlos, olha, naquela semana vou estar em Portugal, pronto. Nós estamos aqui de coração aberto. É isso. Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado nós. Eu espero não ter sido... Carlos, já sabe, você vai ser o primeiro aí com o leitão e tal, já sabe, tem que ficar. Tranquilo. A partir de maio, sim, Carlos, quando quiser passar por cá. Depois na segunda quinzena de maio, eu estarei por aí, vai ser com muito gosto. Pronto. Como eu faço aniversário para essa altura, eu pago o champanhe. Ok. Está gravado. Está gravado. Opa, já me pus em problemas. Olha, o João saiu sem querer. Não foi abaixo. Está gravado, oh meu Deus. Acho que me comprometi mal. Ai, meu Deus. Já é tarde lá. Eu não disse aqui que dava descontos, pois não, é só para não ficar gravado também. Não, o desconto a gente não conseguiu arrancar aqui na gravação. Não, ainda não. Mas fica sempre a esperança, né? É isso. Ok. Eu agora já acredito em milagres. Pessoal,